Presidente Traiano, senhoras e senhores deputados, primeiro quero parabenizar a decisão da mesa e também continuar o tema sobre o coronavírus. A população paranaense se encontra alarmada pela pandemia do novo coronavírus. Também é fato que a gente tem no estado surto de sarampo, de dengue, especialmente nos municípios da região norte do Paraná. A Secretaria de Estado da Saúde tem adotado medidas preventivas, divulgadas como Centro de Operação de Emergência. Entretanto, o parlamentar tem responsabilidade de atuar, dentro de suas competências constitucionais, para colaborar e articular a prevenção desta pandemia em nosso estado. O parlamentar é eleito e cobrado pelas pessoas que sentem as dificuldades na pele, que sentem a instabilidade gerada pelo surto do coronavírus, o medo que vem pela frente. Como medida propositiva, deputado Hussein, na sexta-feira, por conta de não ter como protocolar nenhum documento dessa casa, eu fiz um ofício direto ao gabinete do governador e fui levar em mãos. Lá apontava medidas que a gente julga necessárias para ajudar no combate ao coronavírus. Hoje, apresento aqui, em forma de projeto de lei, assinado com alguns outros deputados, e quero pedir a assinatura dessa casa, pois quero que esse projeto não seja meu, seja da Assembleia do Estado do Paraná em favor da população paranaense. Cabe ao Parlamento estabelecer diretrizes perenes que possibilitem o enfrentamento dessa epidemia, dessa pandemia e de outras que podem vir pela frente. Não sabemos como será o nosso futuro. E, nesse intuito, a gente tenta desburocratizar, deputado Romanelli, precisar que o governo possa fazer coisas que são proibidas pela lei ou que têm entraves burocráticos e que não são permeadas com a devida sensibilidade que devia. Por isso, esse projeto dispõe sobre diretrizes e medidas de saúde para o enfrentamento à intervenção imediata em situação de emergência de saúde, em caso de endemias, epidemias, pandemias e do novo coronavírus, e da outras providências. São vários artigos, é um projeto extenso, eu vou disponibilizar a cópia para todos, porque eu vou pedir a assinatura de cada deputado e cada deputada, e nele, começando no artigo 4º, coloca que todo cidadão paranaense afetado pelas medidas previstas nessa lei deve ser informado permanentemente sobre o seu estado de saúde. Segundo, todo cidadão paranaense tem o direito de receber tratamento gratuito para a doença, declarado como endemia, epidemia e pandemia, e deverá ser atendido na rede pública, preferencialmente as pessoas idosas e crianças e adolescentes, e de receber cobertura completa por planos de saúde que operam no Paraná. Terceiro, a adoção de medidas administrativas com autorização judicial para obrigar a realização de testes, exames laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas, e quarentena, afastamento de pessoas suspeitas de contaminação e outros. Quarto, compartilhamento obrigatório de dados essenciais de identificação de pessoas infectadas, suspeitas de infecção, locais de condições propícias à propagação de doença entre órgãos e entidades de administração pública. Quinto, uso de tecnologia da informação para a observação de saúde pública, através de cadastro e acompanhamento dos cidadãos infectados e em quarentena, inclusive por localização de aplicativo de smartphone, para esclarecimento de dúvidas, informações e endereços para possibilitar a ação governamental e recebimento de denúncias e cumprimento dessa lei. Sexto, realização de mutirões para a triagem da população, possibilidade maior de contágio, especialmente em portos, aeroportos e rodoviárias. Ou seja, a CESA tem uma equipe para mapear de onde vêm as pessoas e as regiões de prováveis de infecção. Sétimo, suspensão, se necessário, por período excepcional, previsto no artigo 1º, a autorização de eventos de caráter educacional, cultural, didático, científico, esportivo, de recreação. Oitavo, suspensão de atividades escolares, após consulta ao Conselho de Educação, de colégio, universidade e faculdades, rede públicas e particular, mediante consentimento da Secretaria de Saúde. Nono, estimula a criação de internação, inclusive as unidades de terapia intensiva na rede pública de saúde, e contratação de leitos na unidade particular, sem a respectiva licitação para tais fins, para atendimento e reserva de no mínimo de 10% de leitos, inclusive de UTI, para pessoas diagnosticadas com doenças classificadas no artigo 1º desse projeto de lei. 10. Incentivo à criação de hospitais de campanha regionalizados, para a criação de novos leitos e para a coordenação de equipes de atendimento domiciliar em conjunto com os profissionais. Atendimento domiciliar, presidente,
para evitar que essas pessoas com suspeitas dirijam até a unidade de saúde e lá contaminem outras pessoas. O Estado desloque equipe para tal fim. 11. Deputado, Vossa Excelência... A liderança. Tem a liderança do PT. 10º, autorização emergencial de produtos para a realização de teste, exame e análise clínicas farmacêuticas, excepcionalmente no período de situação de emergência, conforme a solicitação da CESA e no artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020. 11º, priorização dos trabalhos dos servidores estaduais, municipais e consórcios públicos em períodos extraordinários, para atendimento e realização de mutirões, bem como pactuação do trabalho voluntário de particulares que possam usar conhecimento técnico na área. 12º, contratação emergencial de profissionais de saúde pública, excepcionalmente no período de formalização da situação de emergência. 13º, estimular horários alternativos de trabalho nas empresas e instituições privadas e públicas, as reuniões virtuais e trabalho em home office, se necessário, a contenção de proliferação de doença. 14º, autorização em trabalho home office, quando pertinente, dos servidores públicos estaduais maiores de 60 anos para a prevenção do Covid-19. 15º, proibição do aumento abusivo de preços pelas empresas que produzam e forneçam no Paraná equipamentos e materiais necessários para exames laboratoriais, coletas de amostras e fornecimentos de material para a prevenção da respectiva doença. 12º, fique proibido às concessionárias de serviço de energia, água e esgoto da realização de corte de fornecimento de serviços no período de emergência de saúde previsto no artigo 1º, especialmente para as famílias de baixa renda previamente cadastradas que usam isso para fazer a higiene e prevenir a doença. Artigo 5º. Todas as contratações ou aquisições realizadas sem licitação e no período emergencial serão imediatamente disponibilizadas em site oficial específico da rede mundial de computadores. Artigo 7º, descumprimento das normas previstas no artigo 4º, inciso 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, parágrafo 4º e 6º, acarretará nas sanções de 100 UPFR 200 e 500. Ou seja, é um projeto de lei, deputado Ussen, que quer ajudar o governador Ratinho e a todo o povo paranaense, de forma propositiva, de forma colaborativa, a fazer com que o Paraná sofra menos, se articule, que a gente tenha menos pessoas possível infectadas com tal doença. Dentro da nossa condição de parlamentar, quero pedir a sensibilidade para que a gente encaminhe esse projeto para a CCJ, discuta, abra a discussão para corrigir, caso seja entendimento possíveis vistos de inconstitucionalidade, mas que a gente aprove esse projeto, facilite a vida do governo do Estado e permita o governador e a Secretaria de Saúde atriar movimentos, ora proibidos por lei, e faça o caráter que tem todo esse contexto, a gente consiga avançar. Mais uma vez, peço, senhores e senhoras deputados, participem desse projeto, dê sugestões, coloquem emendas, façam proposições, façam indagações, mas que a gente seja o mais rápido possível e faça um projeto que favoreça o povo paranaense e diminua a dor do povo paranaense e o alarde todo que existe hoje por conta da questão do coronavírus. É momento de união, de esquecer a sigla partidária, despida a cor vermelha, azul, branca ou outra que rege essa casa. O momento agora é de dar as mãos ao governo do Estado e fazer valer o papel dessa casa. E fazer o papel dessa casa ser notório e protagonista num momento de crise física, espiritual e de carência dos seres humanos do nosso Paraná. Portanto, peço a ajuda de vocês nesse momento. Pois não, deputada Luciana? Obrigada, deputada. Deputada Arilson, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, me somar ao seu pronunciamento. É um momento muito delicado, é um momento que temos que ter muita responsabilidade. Já ouvi nessa casa, já ouvimos por parte do presidente da República, que não era motivo para pânico, e também não queremos aqui que dizer que isso é um motivo para pânico, mas é um momento que temos que ter muita responsabilidade. Nós temos que ter cuidado, sim, e ações têm que ser tomadas e tomadas urgentes, assim como vimos e assistimos à China, e vimos quais foram as medidas
Foram medidas sérias, mas que estão dando bom resultado com relação ao vírus, ao controle do vírus. A mesma questão está sendo feita e foi tomada pela Itália, mas agora aqui no Brasil nós não estamos sentindo essa preocupação por quem comanda o nosso país. Não estamos, quem está comandando não tem a mesma preocupação. Não é o que passa para nós que está tomando alguma atitude, alguma ação que realmente venha a conter a propagação desse vírus. Então, temos sim uma grande preocupação, e aqui no estado do Paraná também, pelo menos até o momento, não vimos nenhuma ação que realmente venha a combater, né, para que o vírus não se propague. Então, fica aqui a minha preocupação, parabenizo Vossa Excelência pelo seu pronunciamento, e dizer que não queremos criar pânico, mas temos que ter responsabilidade, temos que ter precaução, temos que nos prevenir, tomar todas as medidas necessárias para não deixar que o vírus se propague. Parabéns pelo seu pronunciamento. Deputado Michele Caputo, depois o deputado Tadeu. Quero também, deputado Arilson Chiorato, lhe parabenizar, o que mostra que o enfrentamento do coronavírus, ele tem que sair, né, desse foco que se estabeleceu aqui nesse país, principalmente nas redes sociais e com alguns governantes, dessa coisa de direita e esquerda. Eu acho que nessa casa, desde as medidas que a Comissão Executiva tomou, o seu decreto, que eu concordo em totum, o decreto e a proposta de lei que o deputado Francischini me trouxe aqui, né? Eu também que apresentei algumas sugestões, inclusive para o próprio governador, hoje de manhã, e para o chefe da Casa Civil. Eu vejo que, independente do campo político e ideológico, não é? Os homens de bem, as pessoas que representam o povo, quem tem cargo de liderança, não é? Tem que se preocupar com a vida, com a saúde das pessoas, né? Com o compromisso e a liturgia dos nossos cargos. Então, eu quero lhe parabenizar porque trazer questões propositivas, porque fazer crítica também dá para fazer, né? Eu acho que algumas coisas aí deixaram de ser feitas, sim, não se perdeu pelo atual momento, e eu tenho certeza que hoje o governador, ele anuncia uma série de medidas que vai dar um novo enfrentamento, um enfrentamento mais contundente, né? Trabalhando essa questão da contenção de forma mais objetiva, mas eu não podia deixar de te agradecer e te parabenizar. E só aqui lamentar que alguns líderes religiosos, como um dos maiores e mais influentes do Brasil, Edir Macedo, e o presidente da República, Bolsonaro, cada um com falas em situações diferentes, não é? Criam situações e alimentam a conversa de muitos pela representatividade, pela importância que eles têm. Com certeza. Não é? Quer queira, quer não, um é presidente do Brasil, o outro é um grande líder religioso. Ao minimizar, ao não dar a esse problema o verdadeiro tamanho que ele tem. Então, parabéns pelas questões propositivas que o senhor coloca. Obrigado, deputado. Agradeço ao senhor e concordo na questão dos dois citados por último, Vossa Excelência. Deputado Tadeu. Rapidamente, deputado Arilson, eu acho que esse é um debate que nós estamos fazendo muito mais, talvez, pelo pânico que queiram ou não toma conta de uma boa parte da população e que não é injustificado. Não será com bravatas como fez Bolsonaro ontem, ou como disse aqui o deputado que me antecedeu, pedindo orações, como fez também, ou fizeram alguns líderes religiosos, ou pior, como disse o senhor Malafaia, que apenas o proletariado é que irá sofrer isso, que nós iremos resolver a situação. Agora, eu espero, assim como Vossa Excelência, a mesa executiva, o governador do Estado, que hoje fará uma coletiva às 17h30, que também o G7 se manifeste. Afinal, nós estamos falando dos grandes empresários do Paraná que não abriram a boca. Não há uma nota da Federação das Indústrias, Federação do Comércio, Federação da Agricultura, Federação do Transporte, nenhuma nota sobre o que pretendem fazer. É a velha ganância do lucro acima de tudo. Quando todos morrerem, talvez pensem que não há mais como ter lucro. Eu espero que o G7 se manifeste hoje ainda, porque é necessário que essa casa reverbere. Mas quem tem o poder, quem tem as condições objetivas de fazer com que decisões como essa sejam de fato cumpridas, são os grandes empresários. Aquele grupo de 200 empresários, o G7 e os bancos. São eles que podem muito e que até agora não fizeram nada. Obrigado, deputado Tadeu. E também não posso deixar de parabenizar aqui o delegado Francischini, pela presteza que na sexta-feira a gente se comunicou por telefone
sobre a intenção de fazer esse projeto de lei e trocar informação também com o projeto de lei que ele tinha. Uma parte, deputado. Parabéns, deputado Chiorato. Meus parabéns. Meus cumprimentos e meus parabéns. Obrigado, deputado Nelson. Eu só queria fazer uma parte, já que foi citado o nome aqui de um líder religioso, que é da minha denominação. Deputado, por favor, um minuto para concluir. Foi pego uma fala aos membros da igreja e jogado isso na mídia como se nós não dessemos importância ao fato, que não é real. A Universal anunciou medidas de prevenção em todos os seus templos: água, sabão, álcool em gel, reduzirmos o número de reuniões, as pessoas estão sentadas afastadas uma das outras. Então, eu já coloquei todos os nossos templos aqui à disposição do governador. O pastor é um canal de comunicação para muitos fiéis, e isso é de suma importância para a gente combater junto esse problema que está sendo gerado. Então, só fazendo uma colocação, como citou aqui meu amigo Michele Caputo e os demais, esse foi uma colocação no âmbito espiritual que levaram para a mídia como se não tivesse dando importância, que isso não é verdade, tá? Muito obrigado. Obrigado a oportunidade, parabenizar mais uma vez a mesa, que nós demos as mãos, fazemos o melhor pelo Paraná, e Ratinho, suspenda as aulas em todo o estado. Obrigado.